Cabeça de porco, quebra de tabu e vitória corintiana no derby dessa última segunda-feira. Nesse vídeo de hoje eu vou aqui dissertar sobre basicamente tudo que envolveu esse derby entre Corinthians e Palmeiras e também as consequências, para ambos times nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Bem, meus queridos, Corinthians e Palmeiras em Itaquera, um jogo, um clássico que sempre é um campeonato à parte, Um jogo que iguala as equipes. Equipes que vivem momentos muito diferentes. O Palmeiras brigando ponto a ponto com o Botafogo, tentando conquistar o tricampeonato brasileiro seguido. Um feito que só foi alcançado na história aqui do Brasil pelo São Paulo do Muricy Ramalho. O que seria um feito completamente histórico para dar mais uma coroa para essa era Abel Ferreira que é completamente histórica. Já do lado do Corinthians você tem um time que vinha para essa partida com um psicológico muito abalado depois de uma eliminação na Sul-Americana, muito sofrida e muito cruel, com um time desempenhando um futebol mísero, ridículo, e que chegava para esse clássico aqui com a esperança de tentar lavar a alma, de tentar deixar essas frustrações do último mês com eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana para trás e talvez afastar de vez o perigo do rebaixamento. Um contexto que prometia pra gente um jogão como foi esse derby. Então, sem mais delongas, vamos para as escalações. Bem, do lado corintiano, o Ramon Dias ele decidiu inovar. Voltou a escalar 3 zagueiros, uma opção que eu fui um pouco crítico quando saiu a escalação, mas que se mostrou correta no decorrer da partida, principalmente no segundo tempo. Mas isso aí também tem uma questão de alterações do Ramon Dias, lesões e por aí vai, que eu ainda vou comentar nessa análise. O time ele veio com Hugo Souza no gol, um trio de zagueiros com Félix Torres, que fez uma partida... Meu amigo, toda vez que o Félix Torres tocava na bola, era um perigo iminente pro Corinthians. É inacreditável como não passa confiança, como não consegue transmitir a mínima confiança pro seu torcedor, o Félix Torres. Inacreditável. Gustavo Henrique e André Ramalho. Nas alas, Hugo entrando no lugar do Matheus Bidu, provavelmente para dar uma rodagem maior no elenco. E Mateuzinho na ala direita. Uma dupla de volantes com Alex Santana e José Martínez, que ontem jogou o puro fino da bola. Que partidaço do José Martínez. E mais à frente, o Rodrigo Garro construindo o jogo. E ontem, eu vou me adiantar um pouquinho aqui, foi uma redenção do Galo, viu? Ainda vou comentar disso. E lá no ataque, aquela dupla que vinha jogando todas as partidas principais aqui do Corinthians. Memphis Depay e Yuri Alberto. Já do lado do Palmeiras, o Abel não tinha muito o que poupar, não tinha muito o que mexer. Mandou força máxima, porque era um jogo importantíssimo. Em caso de vitória, você não só afundaria o seu adversário numa briga contra o rebaixamento, mas você também passaria e tomaria a liderança do Campeonato Brasileiro, jogando toda a pressão pro Botafogo, que enfrenta nesta terça-feira o Vasco no Newton Santos. Então a vitória nesse derby era imprescindível. O time do Palmeiras veio a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Vitor Reis e Gustavo Gomes na zaga e Caio Paulista na lateral esquerda. Uma dupla de volantes com Aníbal Moreno e Richard Rios, com o Rafael Veiga construindo, armando o jogo. Ponta direita, Estevão, ponta esquerda, Felipe Anderson e no ataque, Flaco Lopes. E meus amigos, o início do jogo é um verdadeiro massacre do Palmeiras. Um início avassalador da equipe do Abel Ferreira, que não deixava o Corinthians sair, pressionava a todo momento, tendo chance de gol logo com 15 segundos de jogo, encurralando o Corinthians, não deixando o time alvinegro sair jogando mesmo jogando em sua casa. Um início completamente dominante do Palmeiras, que poderia muito bem ter marcado o gol nesses primeiros 15 minutos. Com o Hugo Souza tendo que trabalhar, por exemplo, na chance do Felipe Anderson, o André Ramalho tendo que salvar o time em uma finalização do Rafael Veiga, dentre outras chances. O Palmeiras, ele mandava nos primeiros 15 minutos de jogo. E o Corinthians, embora tivesse 5 zagueiros, se defendia muito mal. Isso tem que ser dito. Era um desespero, um Deus nos acuda e, como eu disse, zagueiros salvando, desviando bolas no último minuto e Hugo Souza fazendo defesaças, como é o exemplo da cabeçada do Felipe Anderson, que é o verdadeiro milagre. Tudo bem que você tem o demérito do Felipe Anderson, porém o Hugo ele foi muito bem no lance. Porém, cara, depois dessa pressão inicial avassaladora do Palmeiras, o jogo foi gradualmente ficando mais equilibrado, com o Corinthians começando a crescer mais na partida, mesmo que minimamente, O caos, o Deus nos acuda, já tinha passado e o Corinthians foi gradualmente crescendo na partida, porém o Palmeiras continuava tendo a posse de bola e criava as melhores oportunidades, e foi isso basicamente durante todo o primeiro tempo. Porém, a gente tem aquele velho ditado do futebol: quem não faz, acaba levando. E aí você tem um bom ataque do Corinthians no finalzinho do primeiro tempo, e o Yuri Alberto pega essa bola na ponta esquerda, cruza na área, o Caio Paulista vai muito mal no lance, acaba deixando a bola depois de um desvio ridículo pro Mateuzinho. O Mateuzinho tem toda a calma do mundo para dominar a bola, não se precipitou para chutar de qualquer jeito, rolou pra entrada da área, e ali tava Rodrigo Garro, que manda uma chapadinha no canto do Everton. O verdadeiro de um golaço, um gol importantíssimo para esse contexto da partida. O gol do 1-0. E um gol que para Rodrigo Garro tinha um peso gigantesco, que foi um dos vilões da eliminação contra o Racing. Ontem pede perdão ao torcedor corintiano após fazer o gol. Um gol que é importantíssimo para ele, cara.
porque o Garro, ele terminar o ano manchado pela eliminação perante o Racing, seria muito injusto, principalmente quando você analisa toda a temporada que ele fez pelo Corinthians, carregando o time inúmeras vezes. E esse gol lavou a alma dele, e também lavou a alma do corintiano que saía na frente do placar. Já do lado do Palmeiras, você viu que sentiu o gol. Mas isso aí vai ter mais reflexo no segundo tempo. Por hora, o primeiro tempo ele terminava. O Corinthians foi pressionado, não conseguiu sair para jogo durante 15 minutos. Só não tomando gol porque sabe-se lá Deus como. Porém, teve resiliência para conseguir aguentar toda essa pressão. E no finalzinho, foi oportunista. Numa das grandes chances que teve, foi lá e fez o gol. Já do lado do Palmeiras, você tinha uma grande frustração. 15 minutos iniciais avassaladores, que não deixaram o Corinthians jogar a bola. Porém, cansou. E em um dos poucos vacilos que o time ele deu no jogo, acabou levando um gol que deixava um prejuízo gigantesco pro Palmeiras tentar resolver na volta do intervalo. E já pra volta desse segundo tempo, cara, a gente tem um Palmeiras que continua indo pra cima, se mandando ainda mais pro ataque. Só que não com aquele mesmo ímpeto do início do primeiro tempo, não conseguindo ter chances claríssimas como teve no início do primeiro tempo. E aí o Corinthians novamente foi oportunista. O Corinthians ele estava armado para sair no contra-ataque, isso é evidente. E quando fez seu gol, teve mais tranquilidade para fazer isso. Antes mesmo do gol, já tinha saído contra-ataques com o Mateuzinho e o Yuri Alberto. Só que agora no segundo tempo, cara, essa ia ser a principal estratégia, ainda mais com o Palmeiras se lançando pro ataque com tudo. E em contra-ataque, o Corinthians matou a partida. Você tem um cruzamento do Rafael Veiga, acaba que a zaga do Corinthians consegue cortar, o Richard Rios vai muito mal no lance, deixando o rebote, né? Deixando essa segunda bola com o Garro. O Garro faz o contra-ataque em velocidade e toca pro Yuri Alberto, que tá passando, faz uma infiltração ali pelo lado esquerdo. Só que o Garro, ele erra o passe. O Garro, ele erra esse cálculo. Tudo bem, bateu com a perna direita. Acontece. É um craque, mas craques também erram. Porém, a gente tem o Everton entrando nesse lance. O Everton, ele saiu grotescamente mal do gol. Um goleiro do nível do Everton, que joga num time do nível do Palmeiras, não pode, cara, errar esse lance grotesco. Lance que não se erra em pelada. Sabe aquele rachão que você tem com seus amigos no fim de semana? Você não erra esse lance, o seu goleiro não erra esse lance. O Everton, depois no pós-jogo, falou, a velocidade do campo, choveu o dia inteiro, a bola tava mais veloz, mas ainda assim, é uma falta de leitura inacreditável. Já do lado do Corinthians, você tem o mérito de Yuri Alberto. Um jogador que nem na fase ruim, naquela fase tenebrosa dele do ano passado, não deixou de correr, não deixou de dar o sangue e o suor em campo. Ia em todas as bolas, acreditava em todos os momentos e novamente acreditou. Foi até o final em um passe que parecia perdido. O Everton bobeou e o Yuri Alberto conseguiu finalizar com pouquíssimo ângulo para fazer o 2-0 pro Corinthians. Um 2-0 que era tudo que o Corinthians precisava. Um 2-0 completamente essencial, que dava uma tranquilidade um pouquinho maior no placar. E já do lado do Palmeiras, você tem um Abel que tentou mexer no time, que tentou mudar sua estratégia de jogo e matou o Palmeiras. Essa é a grande realidade. Nenhuma das alterações do Abel Ferreira deram certo. Vou citar todas aqui, tá? Sai Calpalista, entra Vanderlan, juntamente com a saída de Felipe Anderson, entra Dudu. O Dudu que talvez tenha sido o único que rendeu realmente dessas alterações. Depois sai Flaco Lopes para entrar o Rony. Também mal tocou na bola. E posteriormente você tem a saída do Aníbal Moreno para a entrada do Maurício. E a saída aqui pra mim é incompreensível. Tudo bem que o Abel depois ele explicou na entrevista que o Estevão ele pediu pra sair e por isso ele tirou ele e botou o Gabriel Menino. Porém, a carinha que o Estevão fez quando ele foi substituído não era de quem pediu pra sair, não. Só vou deixar isso aqui no ar, tá? Tudo bem, o Abel falou isso, o Abel falou aquilo, mas... Cara, a reação do Estevão, ainda mais a forma com que ele tava desequilibrando e muitas vezes carregando o Palmeiras nessa partida, principalmente no segundo tempo, tirar ele foi basicamente o atestado da derrota. E para essa reta final do jogo, você tem um Palmeiras que foi fazer a bafa, que não conseguia construir boas oportunidades. Ainda conseguiu uma bola na trave e uma cobrança de falta com o Gabriel Menino. Porém, não criou nada muito, vamos colocar assim, concreto. Só uma chance aqui, outra chance a colar, mas nada muito realmente incisivo. Nada que desse muito susto do lado corintiano. Esse que, por sua vez, conseguia ter mais a posse, conseguia controlar e perder mais tempo. E o Corinthians, cara, teve chances de matar, por exemplo, a partida. Conseguiu sair em contra-ataque, por exemplo, no final do jogo com o Romero. Ainda tem um pênalti não marcado em cima do Yuri Alberto, que o Gustavo Gomes só vai no peito dele. E isso aqui, pô, eu achei um completo escárnio não ter marcado o pênalti nesse lance. Mas tudo bem, ganhou, vou passar esse paninho, só que tem que ser dito, né? E o Corinthians conseguiu mandar nessa partida com um ritmo mais morno até o final dela. Vence por 2-0, sem muitos sustos depois daquele pandemônio que foi os primeiros 15 minutos de jogo. O Corinthians mereceu essa vitória. No somatório dos 90 minutos, foi melhor em campo. Conseguiu controlar muito bem o segundo tempo e foi incisivo quando teve as chances de sair em contra-ataque e marcou seus gols. Já do lado do Palmeiras ficou uma grande frustração. 15 minutos iniciais avassaladores, porém perdeu muitas chances. Contou com alguns milagres, por exemplo, do Hugo Souza. E posteriormente, não conseguiu jogar bem.
não mostrou repertório e quando seu principal jogador, que era o Estevão, saiu, morreu na partida. Viveu de abafa e pouco fez. Pouco criou. E essa vitória corintiana nesse derby é nada mais do que justa. Afinal, foi o time que melhor executou a sua proposta em campo. E antes de ir pro bloco dos futuros das equipes, né, que eu tenho bastante coisa pra falar dos dois, eu tenho que comentar do episódio da cabeça de porco. Cara, é bizarro isso. É sério, é incompreensível. Como que um sujeito conseguiu entrar com uma cabeça de porco no estádio? Assim, falando do anímico, falando da história do clássico, essa é uma parada histórica. Essa é uma parada muito, mas muito da hora. Porque, pô, daqui pra frente, este derby do dia 4 de novembro de 2024 será lembrado como o derby da cabeça de porco. Como o derby que o Corinthians quebrou um tabu de 3 anos sem vencer o Palmeiras. Meio que deixou um gostinho, um tempero histórico pra essa partida. Porém, também tem outro lado da moeda. Se pra rivalidade, se pra história do clássico, pro roteiro é excelente, cara, você tem que cobrar. O Corinthians, ele pode ser sancionado, pode levar uma punição muito, mas muito séria por uma atitude dessas. Pode perder, por exemplo, torcida nos seus mandos de campo, que é essencial pro Corinthians ter esse bom rendimento que ele tem em casa. Tudo bem, eu apoio você ter isso, é meio que a vida do futebol raiz, eu acho muito da hora. Só que tem que ponderar isso. Pode prejudicar muito mais o clube do que ajudar. E você também tem a questão da segurança. Meu amigo, muitas vezes, crianças são proibidas de entrar com cartaz no estádio. Como que o sujeito me entrou com uma cabeça de porco? Como que esse cara, ele passou pela revista com uma cabeça de porco? É, né? Administração de estádio, tudo isso. Revista tem que fazer seus questionamentos. Porque uma cena dessas é bizarramente comum. A gente não tá nos anos 90, que isso acontecia até que rotineiramente. A gente tá em 2024. Tem muita fiscalização, tem muita câmera, tem muita, mas muita coisa pra você conseguir evitar cenários como esse. Mas mesmo assim aconteceu. Provavelmente vai ser investigado, a gente vai entender mais coisas, mas por aí vai. Como eu disse, pro anímico, pro roteiro do clássico, excelente, mas tem que ponderar as consequências. E agora indo pro bloco do futuro do Corinthians. Assim, cara, eu tenho que fazer algumas pontuações aqui de atuações realmente. O Corinthians, ele sofreu muito coletivamente nos primeiros 15 minutos de jogo. Não foi bem, essa é a grande realidade. Só não tomou gol, sabe-se lá Deus por que não. Contou com os seus zagueiros aparecendo para bloquear chutes e também com o Hugo Souza sendo gigantesco. Porém, depois desses 15 minutos, depois do abafa, conseguiu evoluir na partida gradualmente até que fez o bom segundo tempo que fez. Também você tem a substituição do André Ramalho, né, e a entrada do Ranieri, que ajudou o Corinthians a preencher mais o meio de campo, que eu acho correto para partidas como essa, né, eu acho que o time nunca pode perder o meio de campo, e o Corinthians melhorou com a entrada do Ranieri, que também entrou muito bem no jogo. Na defesa, fazendo o terceiro zagueiro, e na hora da construção, fazendo mais o meio campista. Ajudou bastante nessa marcação do segundo tempo e colaborou para a vitória do Corinthians. E se eu for falar de atuação realmente, eu também tenho que falar de Ramon Dias. É um técnico que eu critiquei muito. E eu critiquei corretamente. Porque eliminou o Corinthians de 2 Copas. Tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Sul-Americana. Não jogando rigorosamente nada. E fazendo substituições, atrapalhando, estragando o seu time. Porém ontem, magicamente, ele entendeu. Ele aprendeu como que se faz substituições. Como eu disse, colocou o Ranieri, que foi muito bem na partida. Tirou o Alex Santana e botou o Carrilho, também muito bem no jogo. Breno Bidon no lugar do Memphis, também muito bem na partida. O Matheus Bidon no lugar do Hugo para evitar uma potencial expulsão, né? O Hugo já tava com o amarelo. E posteriormente o Romero no lugar do Yuri Alberto. Cara, ele não interferiu na partida. Ele não interferiu no desempenho do Corinthians. E o que aconteceu? O Corinthians ganhou. Tenho que elogiar o Ramon Dias. Ontem ele foi bem. Eu espero que ele aprenda com isso, para não custar mais pontos idiotas pro Corinthians. Eu também tenho que falar de atuações individuais. O que é o Hugo Souza desde que ele chegou no Corinthians? Um dos melhores, se não o melhor goleiro no futebol brasileiro. Ontem ele foi essencial, pegando uma cabeçada do Rony no segundo tempo, pegando aquela cabeçada do Felipe Anderson no primeiro tempo, fazendo defesas pontuais difíceis. Tá jogando muita bola. Se o Corinthians ele tá onde ele está hoje, é muito por conta do Hugo. Ele tá carregando muitas vezes uma defesa que não é sólida, que erra muito. E o Corinthians não pode dar mole de perder esse moleque. 800 mil euros. É dinheiro de pinga pro futebol. Cara, compra logo esse moleque. Paga esse transfer bom de 5, 7 milhões. Pelo amor de Deus, cara. O que são 7 milhões também no mundo do futebol? Tudo bem que o Corinthians é endividado, tem toda essa ladainha. Mas, irmão, não é nada. O Corinthians faturou 1 bilhão ano passado. Pague essas dívidas. Compre o Hugo. Porque não pode perder esse cara. O Corinthians, ele tem estabilidade. Ele tem um cara identificado no seu gol. E se deixar ele escapar por entre os dedos, vai ser um erro gigantesco.
Lateral direita, Mateuzinho. Que partida. Defensiva, ofensiva, correndo, construindo. Partidaça do Mateuzinho. Vem evoluindo nas mãos do Ramon Dias. Isso tem que ser pontuado. Ele tá jogando muito bem. Ainda oscila alguns jogos? Oscila. Tanto que foi muito mal contra o Racing. Porém, quando joga bem, tem que se elogiar. O justo é o justo. Jogou muita bola ontem. José Martínez. Critiquei veementemente na partida contra o Racing. Foi muito mal. Ontem comeu a bola. Um show de raça, desarmando todas as bolas que chegaram no pé dele, terminando até o final da partida lesionado. Uma partida absurda, jogou muita bola. Eu vou deixar o Garro pra falar no finalzinho, tá? E o Roberto, novamente, chovendo molhado, mudou a chavinha, mudou o psicológico. Vocês vão continuar negando que esse cara é bom? Vocês vão continuar falando que ele é ruim? Olha a partida dele ontem. Agora o Roberto, ele tá melhorando tecnicamente. Ele não erra lances que ele errava antes por conta do psicológico abalado. Só que eu também tenho que colocar que na fase ruim e na fase boa, como eu citei na análise do jogo, o Yuri, ele nunca deixou de correr. Ele nunca deixou de dar a vida, de dar o sangue e dar o suor. Ontem, ele fez o gol muito graças a isso. Ele marcou, ele ajudou na construção, ele marcou o gol, como eu disse. É um moleque que apanhou muito e que agora tem que ser valorizado. Tá jogando muita bola. Cara, ele fez gols contra o Atlético Paranaense nas duas partidas, contra o Racing e agora contra o Palmeiras. É o segundo maior artilheiro do Brasil no ano. 5 atrás do Pedro. Tem mais 6 jogos na temporada. Talvez consiga passar o Pedro. Vocês vão continuar negando que esse cara é bom? Que esse moleque tem estrela? Que esse moleque tem qualidade? A fase ruim passou. Esse é o Yuri Alberto que a gente quer ver. E esse é o Yuri Alberto que realmente joga bola. Essa é a essência do Yuri. Conseguiu jogar pra fora aquelas críticas, aquele psicológico todo estragado. E agora tá evoluindo. E a gente tem que elogiar. Porque a partida dele, não só de ontem, mas das últimas que ele vem fazendo, são excelentes. E ajudou muito o Corinthians, principalmente esse ano. Isso tem que ser dito. E pra finalizar, Rodrigo Garro. Cara, um jogador que carregou o Corinthians durante todo o ano, que oscilou por uns pequenos jogos, que foi criticado justamente, porém que sofreu uma injustiça muito grande depois da partida contra o Racing. Eu critiquei o Rodrigo Garro neste canal. Eu falei, ele foi mal, porém, eu não fiz o que muita gente fez, que foi chamar ele de pipoqueiro, que foi pedir a saída dele do Corinthians, que foi cogitar essas loucuras que foram citadas. O Garro é craque. O Garro joga bola. O Garro não é pipoqueiro. A gente não pode botar um rótulo no cara por conta de um mísero lance. E ontem ele chamou responsabilidade. Ontem ele pediu perdão pelo erro contra o Racing. Ontem ele lavou a alma. E ontem ele ajudou a garantir 3 pontos importantíssimos e imprescindíveis para o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Com um gol, um golaço e uma assistência às mesmo que a execução não tenha sido a ideal, né? Porque ele acabou errando o passe, mas colaborou com o erro do Everton. Esse cara, ele é um ídolo em potencial. Esse cara tem que ser bem tratado. Esse cara, ele gosta muito do Corinthians. Ele gosta muito do ambiente que ele está. E ele conectou, cara, perfeitamente. É um puta jogador pra usar a camisa 10 do Corinthians. Usa justamente. E calou a boca de muita gente. E também reescreveu uma história que seria muito injusta. Porque ele terminar o ano com o rótulo de pipoqueiro, com o rótulo de vilão, seria um absurdo, seria um escárnio para a história do Corinthians no ano de 2024. E ainda bem que ele conseguiu dar essa volta por cima ontem. E só para finalizar o bloco do Corinthians, essa vitória, ela é maravilhosa, dá um alívio, melhora o anímico? Sim. Escapou do rebaixamento? Não. 38 pontos, não escapou do rebaixamento. Não pode abaixar a guarda. Ainda tem 6 decisões do Campeonato Brasileiro. Ainda tem muito ponto para se disputar. E num cenário ideal, num cenário hipotético e quase impossível, o Corinthians ainda disputa a Copa do Brasil ano que vem. Talvez consiga beliscar esse G9. Para isso, vai ter que jogar essa bola que jogou no jogo contra o Palmeiras, com os jogadores saindo exaustos do campo. Tem que dar a vida, tem que dar o sangue, tem que jogar toda a bola que esse elenco tem, porque esse elenco tem sim qualidade. E se fizer uma reta final de campeonato praticamente perfeita, podem salvar o ano do Corinthians. O G9 existir é de uma grande chance. E o Corinthians terminar na 9ª colocação é viável. Então o que resta agora é torcer e projetar o melhor. Sempre buscar mais pontos. E torcer para que tudo culmine e termine nessa 9ª colocação com o G9 e classifique-se para a Conmebol Libertadores e para a Copa do Brasil do ano que vem. Mas o foco continua sendo o mesmo. Escapar do rebaixamento, isso que eu acabei de falar,
meio que você pode adicionar, porque se você escapa do rebaixamento, você pode muito bem sonhar com isso. Então, essa é a reta final do Corinthians. Um jogo que melhora o anímico dos jogadores, que pode muito bem salvar a temporada do Corinthians. Tem que comemorar o torcedor corintiano. Vitória gigantesca ontem. E agora, falando do Palmeiras, que eu também tenho bastante coisa pra falar. E eu vou deixar um bloco especial pro técnico Abel Ferreira, que deu uma entrevista pós-jogo ontem, que beira o patético, que questiona a nossa integridade intelectual. Mas eu ainda vou chegar nisso. O Palmeiras, como eu disse, foi muito bem nos primeiros 15 minutos de jogo. Só que depois, cara, por não ter matado a partida, acabou morrendo fisicamente. E sentiam absurdamente os 2 gols. Aquele time que é muito marcado por um psicológico inabalável, que nas situações mais adversas conseguia se reinventar, ontem não existiu. Ontem morreu depois do segundo gol do Corinthians. Ontem morreu depois de péssimas alterações de Abel Ferreira. E viveu de abafa no final. É um time que não apresentou só ontem um futebol ruim. O Palmeiras não fez uma boa partida. Fez bons primeiros 15 minutos. Ter posse de bola não significa fazer uma boa partida. E tal qual foi contra a Fortaleza, em que o time ele perdeu pontos importantíssimos nessa briga pelo título, perdeu ontem contra o Corinthians. Perdeu ontem porque não jogou bem. Perdeu ontem porque não mostrou o repertório. E se você nega isso, você não assistiu o jogo. Se você nega isso, você está negando as atuações recentes do Palmeiras. É um time que enganou bastante com 2 goleadas contra times do meio para baixo da tabela, Criciúma e Cuiabá, e apresentou pouquíssimo repertório desde então, perdendo pontos importantíssimos, que poderiam colocar o time na liderança do Campeonato Brasileiro. Dos últimos 15 pontos possíveis do Palmeiras, o time fez 7. Metade do desempenho, menos da metade, né? Então, tem que ser questionado. Não está desempenhando bem. Tem tempo para treinar e não tá tirando proveito disso. Não tá apresentando repertório. Ontem, muito depois daqueles 15 minutos, só criou chances porque tem um assombro, porque tem uma anomalia na sua ponta direita, que é Estevão. E quando Estevão saiu, morreu. Quando Estevão saiu, a gente percebeu o buraco técnico, a falta de criatividade, de repertório que está pairando esse Palmeiras. O Estevão encobriu muitas, mas muitas atuações ruins do Palmeiras nesse ano. Ontem foi mais uma. E o Abel tem que ser cobrado por isso. Entrando no bloco do Abel Ferreira, eu acho muito engraçado como um técnico que vence tanto não sabe agir, não sabe se portar quando perde. O Abel, ele tem uma arrogância inacreditável e não aceita ser questionado quando perde. Ontem, ele, principalmente ele, é um dos culpados por essa derrota do Palmeiras. E aí chega na entrevista coletiva querendo destratar jornalista, querendo faltar com a verdade, querendo pagar de maluco, falando que o Palmeiras ele só perdeu por conta de erros individuais. Não, não foram erros individuais. Muito pelo contrário, se não fossem as questões individuais, o Palmeiras muito provavelmente não teria jogado depois dos 15 minutos iniciais. Se não fosse pelo Estevão, o Palmeiras não teria jogado futebol depois dos 15 minutos. É um time que talvez esteja sofrendo um esgotamento da era Abel Ferreira. E o seu técnico, cara, tenta de tudo pra negar isso, colocando a culpa desta derrota em atuações individuais. E não na falta de repertório do time depois dos 15 minutos iniciais. E não nas péssimas alterações que ele fez no segundo tempo, matando o Palmeiras depois do segundo gol do Corinthians. E eu vou ler um pequeno trechinho da entrevista dele, tá? Que só demonstra toda essa arrogância. Só demonstra como ele é um péssimo perdedor, embora seja um gigantesco ganhador. Abre aspas pro Abel. Eu gostaria que amanhã vocês fizessem o título que tem que ser feito. E o título que eu gostaria de ver amanhã, de quem é profissional e competente, é: o Palmeiras pagou pela falta de eficiência e pelos erros que cometeu. É isso, ponto. Quem for intelectualmente inteligente, quem for profissional, sério e competente, é isso que tem que escrever. Fecha aspas. É uma declaração infeliz, é uma declaração que nega a partida. Tem sim elementos corretos. O Palmeiras ele pagou pela sua falta de eficiência. Porém, essa não é manchete. Porém, não cabe a você, Abel Ferreira, falar o que o jornalista tem que fazer. Não cabe a você dar pitaco no trabalho dos outros. Afinal, nessa mesma entrevista, um jornalista questionou a falta de desempenho, a falta de repertório que o Palmeiras ia apresentando. Treina mais e joga menos. E você ficou irritadinho. Você falou que o cara era maluco. Você falou que era uma opinião errônea dele. E agora você quer se meter no trabalho dos outros? Você não prega que os outros não se metam no seu, então você não se mete no dos outros. É o mínimo da isonomia. Falta muita humildade para Abel Ferreira.
Falta muita vergonha na cara. Como eu disse, é um técnico multicampeão. Talvez seja o maior da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porém, quando se trata de ser derrotado, falta muita humildade. Falta reconhecer que errou. E isso não é uma qualidade. Isso não é mostrar confiança. Não. Isso aí é basicamente tentar reescrever a história. Isso aí é chamar os outros de maluco. Isso aí é ignorar a realidade. E a realidade de ontem é que o Palmeiras não jogou bola para vencer o Clássico. O Palmeiras não jogou bola para vencer o derby. E foi merecidamente derrotado. Essa é a grande verdade, Abel Ferreira. Eu espero que lá no fundo você saiba disso. E que você só tenha muito orgulho para não conseguir externar. Afinal, agora, por conta desse desempenho pífio do Palmeiras e também das suas péssimas alterações, o Campeonato Brasileiro pode ter acabado. O Botafogo pode talvez disparar na liderança. E o Palmeiras pode ter o pior ano da era Abel, desempenhando rigorosamente nada em campo, indo muito mal em muitos momentos e terminando sem nenhum título relevante. E no final de tudo, quem pode ser o grande algoz desse título vai ser o seu maior rival, vai ser o Corinthians. Só para deixar esse roteiro ainda mais bonito. Tudo mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, até o vídeo de amanhã.